Opa, entramos ao vivo. Opa, hoje deu certo. Quem tá aqui? Boa! Esse aqui é um PC top, viu? É o Mac do meu filho. Seja bem-vindos para quem entrou. Estamos ao vivo aí, tanto no Instagram quanto no YouTube. Estaremos falando sobre crenças, aquilo que a gente tem como percepção de mundo, aquilo que a gente construiu dentro da nossa jornada de vida e acaba tendo a percepção de valor, acreditando talvez de forma até cega em alguns aspectos da nossa vida, acreditando que aquilo não pode ser alterado. Muitas vezes tem a ver com o nosso perfil comportamental. Então, crenças está ligado com várias coisas que a gente acaba se deparando. Ah, demorou. É esse domingo, né? Tamo junto, Onocomp. Valeu, Japa. Vamos que vamos. Então é isso, gente. Para vocês que vão pegar essa reprise, a gente está no YouTube e no Instagram. Então por isso que talvez a gente vai falar um pouquinho com as duas turmas. Né? O Instagram normalmente a gente sempre tem mais audiência. No YouTube a gente está começando a engrenar aí. Mas vamos que vamos, né? Então eu fiquei de fazer essa live ontem. Ontem a gente teve um imprevisto. Tudo que foge do nosso controle, muitas vezes, a gente tem que ter essa consciência de talvez recuar, declinar, não fazer, enfim. São coisas que acontecem na nossa vida, a gente acaba se deparando que a gente tem que saber lidar com essas situações, né? Criar essa adaptabilidade e, na verdade, é renovar. Né? Renovação é o que faz a gente construir aos poucos. Por isso que estamos aqui hoje, sexta-feira. Eu não faço de sexta-feira, porque eu sei que muitas pessoas de sexta-feira buscam sempre o quê? Fazer coisas alternativas. De terça e quinta são dias muito interessantes para você promover live. De sexta é um pouco mais difícil, até porque as pessoas elas estão interessadas em outras coisas. Muita gente vai para balada, vai se encontrar com os amigos. A percepção que eu tenho, até dentro da academia, você vê que o número de pessoas dentro da academia é muito menor de sexta-feira, porque as pessoas na sexta-feira elas buscam fazer coisas que está muito mais ligado com diversão, hobby, enfim, algo que é mais o que ela vem buscando ou o que ela planejou durante a semana e aí na sexta ela acaba realizando. Então é por isso que, na verdade, eu gosto de fazer de terças e quintas. Tá bom? Então é isso, galera. Já dei a introduçãozinha. Essa live vai ser uma live um pouco mais taxativa, vai ser um pouco mais não é taxativa a palavra que eu ia falar, né? Um pouco mais curta, vamos dizer assim, seguirei direto ao ponto, não vou ficar dando muita volta, porém eu gosto de trazer sempre para a consciência inúmeras histórias para a gente conseguir ter um pouco da percepção, clareza daquilo que a gente vem falando. Tem duas pessoas no YouTube, quem são? Um eu já sei, quem é a outra? Fala oi para mim aí, por favor. Eu gosto de saber com quem eu estou aí junto nas lives. Diga aí quem é. Engraçado, eu não sei. Você sabe já, se dá para saber quem tá na live do YouTube? No Instagram eu tenho como saber. Agora, no YouTube não dá para ver quem são as pessoas, né? Japa. Ah. Ah, acho que é você, pô. Você tá logado duas vezes, não é isso? Ah, você trocou o perfil. Eu tô falando que tem duas pessoas. Tem duas pessoas no YouTube. Eu acho que era você. Tava logado no ONU e depois você entrou como Carlos. Show de bola, meu jovem guerreiro. Tamo junto. A gente vem fazendo várias lives, né? São lives semanais e isso tem, obviamente, né, um motivo, tem um fator muito importante por trás dessas lives e um deles é essa questão de a gente se adaptar, principalmente dentro da nossa realidade, fazer com que a gente crie rotinas de compartilhamento para justamente a gente evoluir cada vez mais. Quando a gente começa a compartilhar, muitas vezes as pessoas acham que a gente está ensinando. Lógico, tem muito valor nesse ensinamento, mas tudo aquilo que a gente está ensinando, primeiramente, quem está aprendendo cada vez mais sou eu. Até porque quando a gente começa a compartilhar, o conhecimento ele fica mais enraizado.
eu venho aprofundando cada vez mais o conhecimento. E aí eu começo a trabalhar tanto o meu lado cognitivo, o meu lado da razão, juntamente com o meu inconsciente. Eu trabalho os dois lados do meu cérebro e começo a trabalhar isso, porque muitas coisas acabam saindo de forma natural, de forma com que muitas vezes eu começo a ver as minhas lives, né, depois que a gente acaba terminando a live, eu vejo a reprise e aí eu falo, caramba, que sacada legal. Então é bem legal isso, porque você começa a entender a evolução, essas etapas evolutivas de você poder compartilhar cada vez mais dentro das lives, né, dentro dessas plataformas. Isso, eu perguntei, o Carlão, eu perguntei o seguinte, porque no Instagram a gente tem como saber. As pessoas entram, vai aparecendo lá, fulano entrou, tal, tal, tal. No YouTube, ele não tem isso, né? Eu sei que pessoas entram pelo número aqui, ele começa a mostrar, né? Entrou um, dois, três, mas não dá para saber quem é o perfil que entrou na live, não é isso? Me diga. Pegou aí? Oh, não dá para saber porque é mídia de massa. É isso mesmo. O volume é muito maior também, né? Pessoas usam, muita gente acaba usando até para milhares e milhares de pessoas, né? Já vi mais de 1 milhão de pessoas aí conectadas em lives. Uma delas foi do Alok, né? Show de bola. Então é isso. Eu tava tirando a dúvida aqui no YouTube, para vocês do Instagram. Ainda não entrou ninguém. Como eu falei, eu já esperava, na verdade, que isso poderia acontecer, mas como eu prometi, eu sei que tem algumas pessoas que me seguem, e essas pessoas, elas esperam algo que a gente possa compartilhar e aprender, então nada mais justo do que você honrar com seus compromissos. Isso fortalece, principalmente, o seu pré-frontal, responsável pelas tomadas de decisões. Por quê? Porque muitas vezes, quando eu crio ciclos de principalmente, né, quando eu faço um bom planejamento, e aí eu crio naturalmente desculpas para não realizar algumas coisas, isso pode se tornar uma coisa recorrente. E aí também, da mesma forma que existem coisas boas que a gente constrói diariamente, existem as coisas ruins que a gente não percebe, talvez seja de forma sutil. Muitas vezes eu tenho essa tendência natural de dar desculpas para não fazer, eu justifico várias coisas, e aí talvez o que era para ter feito hoje, eu jogo para a semana que vem, e aí chega na semana que vem, por conta de pequenos acontecimentos, eu justifico mais uma vez. E aí o que vai acontecendo naturalmente? Eu vou deixando de fazer que eu sei que é importante para o meu crescimento. Então, isso também pode se tornar uma crença. Então, eu acreditar que eu sim faço um planejamento e, independente do que aconteça, eu vou realizar, eu fortaleço principalmente o meu pré-frontal aqui, que são as tomadas de decisões. Eu não me deixo levar e não crio desculpas para que eu não consiga, para que eu não promova aquilo que foi planejado por mim mesmo. Então é isso. Faça meu curso, viu? Demorou já, pá. Eu preciso, na verdade, assim, existem inúmeras coisas que eu estou fazendo, né? Então, o nosso tempo está bem curto. Eu venho tentando colocar mais coisas no meu curso, até porque eu vejo uma certa necessidade, né, de aprimoramento e expansão. Então, a gente vem crescendo dentro do curso com algumas outras aulas, mas estamos juntos. Eu venho fazendo algumas aulinhas aí à parte, estudando um pouco mais em neuromarketing, até para poder aprender um pouquinho mais, tá bom? Então vamos direto ao assunto. Essa live eu acho que vai ser um pouquinho mais curta. Tava dando um tempinho, eu gosto sempre de dar uma enroladinha, porque as pessoas demoram, principalmente no Instagram, para entrar. Aqui, ó, entrou o Luan. E por isso que eu acabei fazendo essa grande introdução. A live de hoje é sobre crenças. Crenças é tudo que eu tenho como percepção de mundo, e essa percepção que eu tenho, eu acabo acreditando. Então, crença naturalmente é tudo que eu acredito que seja uma verdade para mim. E como é construído nossas crenças? Existem várias formas, né? Existem vários aspectos que muitas vezes
formam as nossas crenças, né? Um deles é o meio, o ambiente que a gente está inserido, ele tem um poder de influência muito grande para nossas crenças. Então, um deles é o meio, o ambiente, né? Então, muitas vezes eu não consigo nem perceber que esse ambiente que eu venho frequentando, convivendo, ele tem uma certa interferência na minha crença. Por quê? Porque talvez seja de forma sutil, mas esse meio, o ambiente que você vive, ele sim influencia muito nas nossas crenças. Esse é um dos primeiros. Segundo, a nossa cultura, o meio, a cultura desde o nosso surgimento, a cultura familiar, cultura dentro do país, isso também geram as nossas crenças. A genética, né, muitas coisas, muitas vezes eu acabo acreditando em algo que eu pego emprestado, que vem lá do meu bisavô, ou talvez do tataravô, que foi para o meu bisa, que foi para o meu avô, e eu acabo, vai para o meu pai, e eu acabo acreditando. E aí é muito engraçado, porque eu vou contar uma historinha falando um pouquinho de paradigma, né? Então, o paradigma ele está muito ligado com as nossas crenças, que é um padrão, né? Um padrão, seja ele de comportamento e pensamento. E aí, esse padrão, muitas vezes, ele vem de uma forma que talvez eu nem tenha a percepção. Por quê? Porque esse padrão talvez seja lá dos meus ancestrais. Olha o que entrou, Rogério. Fala, Roger. Então, muitas vezes, eu tenho uma crença que está enraizada porque não é minha. Talvez essa crença seja emprestada lá do meu bisavô. Então, essa também é uma outra forma de eu acreditar em algo que muitas vezes eu tenho dificuldade de largar. E aí, meu jovem? Faz tempo, hein, que a gente não se fala. Tá tiozão, hein? 4.2. Então, muitas vezes eu acabo pegando emprestado, né, da minha genética. Então, existem várias crenças de muitas pessoas que eu observo, conversando com inúmeras pessoas, independente da idade, isso também independe. Tem algumas pessoas que acreditam em coisas que talvez ela nem sabe por que ela acredita, mas ela vem reproduzindo. Outro fator de gerar crenças, muitas vezes, é a experiência de vida. Então, por exemplo, eu gosto sempre de exemplificar para que as pessoas consigam trazer para a consciência. Muitas vezes, no decorrer da nossa jornada da vida, eu me deparo com vários aspectos, né? Então, muitas vezes eu tenho um sócio, esse sócio me traiu, ele passou a perna, enfim, aconteceu várias questões e ele acabou me traindo. Me deparando com essa situação gera um certo sentimento, fazendo com que eu, infelizmente, acabo acreditando que o ser humano é uma pessoa que não se pode confiar. E eu acredito nisso. Isso se torna uma crença. Porque talvez, dentro da minha experiência com esse meu sócio, pode trazer para outras áreas também. Eu falei sócio, mas relacionamento também acontece da mesma forma, com amigos, enfim, em vários aspectos a gente acaba acreditando. E aí é interessante que eu acabo internalizando essa experiência de vida e eu acabo transferindo e muitas vezes generalizando, trazendo isso para outras pessoas, justamente porque foi uma experiência negativa que eu vivi por conta dessa traição. E aí eu não dou uma oportunidade para viver novas experiências por conta das minhas crenças. Eu não estou falando para a gente ser idiota ao ponto de confiar cegamente nas pessoas, sabendo que muitas vezes essas pessoas estão tentando me lesionar. Não é esse ponto, não é nesse aspecto, mas muitas vezes a gente precisa recuar, quebrar essa crença que está enraizada intrinsecamente, né, que justamente porque eu acabei internalizando pelas experiências vividas e acabo transferindo e acabo reproduzindo e falando principalmente para as pessoas com quem eu convivo. E isso se torna uma verdade. E naturalmente, o que acontece com esse tipo de pessoas? Elas acabam se deparando com pessoas, infelizmente, com esse tipo de comportamento. Comportamento que geram esse tipo de traição, enfim. Então, esta também é uma forma
de você acabar tendo, que você acaba tendo uma percepção, né, de acordo com as experiências que você viveu. Então, é mais uma forma de a gente acreditar. Então, essa daí é outro tipo de crença. Tô dando vários exemplos justamente porque algumas pessoas até me questionaram, mas quando você fala de crença, Silvio, é o quê? Crenças limitantes? É crenças no aspecto religioso, espiritual? Então, existem vários tipos de crenças. Então, eu estou falando aqui de uma forma bem ampla para que cada um possa, dentro da sua realidade, fala Caião, meu jovem, entrou aí na live, para cada um, dentro da sua realidade, tentar entender o que de fato vem gerando, né, essas crenças que talvez, muitas vezes, né, a gente não consegue nem perceber, mas que isso acaba me limitando de uma certa forma. Então, eu venho contando aqui, eu sempre gosto de fazer várias introduções. Outro tipo de crença, que isso acaba ruminando. Tem até um nome, né? Eu já fiz algumas lives que, dentro da psicologia, eles usam. Muitas vezes a gente não percebe, mas todas as vezes que eu tenho experiências negativas, por exemplo, eu vou dar algum exemplo. Quais experiências negativas? Eu monto um negócio. Esse negócio custou de mim muita energia, tanto física, mental e financeira. E aí eu monto esse negócio acreditando verdadeiramente que eu vou dar a volta, né? Vou dar a volta nas minhas questões financeiras. E infelizmente, pelas experiências ou pela falta de experiência, pela falta de algumas habilidades, eu não consigo tocar esse negócio e acaba falindo. Aí eu me deparo com essa primeira situação. E aí o que acontece? Eu acabo construindo um novo negócio. Se eu tenho uma pegada mais empreendedora, então eu não vou deixar de empreender, vou continuar empreendendo. Seja bem-vinda, Priscila. E aí eu vou montar um segundo negócio. Montei meu segundo negócio. Só que dessa vez eu já aprendi algumas coisinhas que no primeiro negócio eu comecei a construir novas habilidades que na minha primeira experiência no mundo do empreendedorismo, eu não tinha. E aí eu começo a acreditar que dessa vez vai dar certo. Infelizmente, por falta também de habilidade ou por falta de braços, né, de saber liderar, enfim, por vários aspectos, eu acabo falindo novamente. E aí isso daí vai ruminando. Primeiramente, a nossa autoconfiança. E eu acabo começando a acreditar que talvez eu não tenha essa pegada para empreender. Seja bem-vinda. Não sei se está sendo convidada pelo Caião. Vamos que vamos, estamos falando sobre crença. As pessoas não sei se estão entrando e saindo, não sei, mas enfim, vamos convidar os amigos. E aí, o que acontece muitas vezes? Eu vou começando a perder energia e a autoconfiança para talvez iniciar um novo projeto. Só que eu tive uma nova oportunidade. Essa oportunidade, ela talvez seja uma oportunidade única. E aí eu percebo que, pô, eu vou trabalhar exatamente onde eu falhei. Talvez seja na gestão financeira, talvez seja na gestão de vendas, talvez seja na minha gestão do planejamento para execução, etc, etc. E aí eu monto percebendo todas as variáveis e trabalhando dentro de um bom planejamento, executando cada erro do meu passado. Pelas experiências eu começo a observar. E aí eu sou um pouco mais comedido. Por quê? Porque as experiências fazem a gente começar a ter uma nova visão e aí a gente acaba caminhando de uma certa forma com mais cautela, um pouco mais de observação, a gente acaba pedindo ajuda, enfim. E aí eu começo o meu novo negócio, é a terceira experiência com o negócio. E aí, infelizmente, esse terceiro negócio não é dentro da área que eu tinha de conhecimento. Na verdade, eu acabei pegando emprestado com um amigo que me deu todas as oportunidades e eu montei o negócio porque eu tinha um valor para investir. Infelizmente, mais uma vez, essa história é uma história triste, né? Porque é para exemplificar, porque isso acontece com muitas pessoas, já aconteceu comigo. Infelizmente, eu acabo falindo mais uma vez. Então, já é a terceira experiência, infelizmente, que eu acabo não conseguindo gerir o meu negócio. E aí, o que vai acontecendo? Cada vez mais eu vou acreditando que eu não sou uma pessoa que consigo empreender e alavancar de verdade meu negócio. Não consigo nem fazer com que ele caminhe.
Isso vai internalizando de uma certa forma, vai ruminando a energia e principalmente nossa autoconfiança, fazendo com que, se de repente eu tiver uma outra oportunidade e talvez essa outra oportunidade que eu tenha é uma oportunidade única e dentro dessa oportunidade única, eu mesmo sabendo que existem vários riscos, porque todo empreendimento, esse é o grande lance. Quem empreende sabe muito bem disso. É, todo negócio que você inicia, existem vários riscos. Só que, por conta das minhas experiências do passado, faz com que eu crie vários bloqueios, acreditando principalmente que eu não sou um bom gestor, pelas experiências negativas que eu vivi. Porque eu me esforcei ao máximo, me dediquei ao máximo, acreditando que sim, eu poderia, de fato, construir um negócio que fosse um negócio rentável, no mínimo. O Carlão tá falando que ele é consultor, mas você não faz. Ah, não. É, Carlão, foi no passado. Isso já faz alguns anos que eu quebrei, tá? Enfim, voltando. Você foi na minha empresa, não sei se você lembra, em 2015, acho que você foi lá. E aí o que, que vai acontecendo? Essa pessoa que viveu várias experiências negativas, ela começa a acreditar que ela não tem potencial para construir um negócio sozinha, com sócio, enfim, pelas experiências do passado. Então ela acaba gerando acaba internalizando, acreditando e gerando o quê? Uma defesa para que ela não consiga, mais uma vez, tentar fazer com que ela tente algo que talvez seja essa grande oportunidade que muitas vezes ela estava esperando, mas infelizmente pela experiência do passado, o que, que ela faz? Ela fala, isso não é para mim, e acaba deixando de lado. E aí desiste de empreender, desiste. Quando eu falo, quando eu vou começar a dar referências aqui, é importante a gente entender que essas referências é para trazer para nosso nível de consciência. Mas entenda isso em vários aspectos da nossa vida. Muitas vezes eu tentei emagrecer e não consegui, porque eu fiz uma dieta, fiz um acompanhamento, tentei. Um mês eu falei, caramba, agora sim. Eu sei que dessa vez eu vou conseguir de fato fazer a minha dieta e o resultado que eu estava esperando, eu vou concretizar. E aí, por experiências do passado, de talvez ter tentado pelo menos 4 vezes e não conseguiu, a pessoa acaba desistindo. E ela acredita que o que ela cria dentro da mente dela? Ela acredita que ela é uma pessoa que tem dificuldade por conta disso, talvez, obviamente, que sim, isso óbvio, pode ocorrer, só que infelizmente, pela infelicidade das experiências negativas, faz com que ela acredite piamente que ela não consegue de fato emagrecer. Não importa o que ela faça, não importa o que ela venha fazer, ela não consegue reduzir o peso, mudar esteticamente o corpo, se sentir mais feliz com o que ela tem ali visualizando, e aí ela acaba deixando de criar uma nova oportunidade para que ela possa emagrecer. Eu falei, então, são dois aspectos. Uma empresa, que você pode ter experiência, você pode ter experiência com você mesmo, né, através de, principalmente, pessoas que vêm buscando dieta, mas coloque isso para vários aspectos de experiências que você viveu, que naquele momento que você se deparou, através do que? Quando você vê algo, você ouve, você sente, aquilo gera um impacto dentro do seu sistema responsável, que é o sistema límbico pelas emoções, aquilo gera uma certa crença, e por conta disso, por ser uma experiência negativa, vem com uns bloqueios. Então, é como se fosse um vírus fazendo com que a minha vida ela fique. É por isso que muitas vezes a gente não consegue romper os padrões. Por que se torna cíclica? Porque as experiências do passado eu não consegui superar e talvez por não saber como lidar com elas, infelizmente ficou enraizado esses sentimentos, gerou sinapse neural e aí, de forma inconsciente, eu vou me deparando com situações muito parecidas. Eu acabo vivendo uma vida cíclica. Então, por isso que a gente vem falando sobre crenças. Então, existem vários tipos de crenças. Eu também tenho uma outra experiência com relação a crenças. É, por exemplo, quando você trabalha com algumas pessoas
que ela tem uma certa facilidade, é uma pessoa que tem facilidade, habilidade de lidar muito com circunstâncias desafiadoras. E aí você tem esse tipo de pessoa. E outro que não tem tanta facilidade, são pessoas que têm dificuldade de lidar com desafios. Só que essa pessoa, ela acredita que, poxa, para mim é tranquilo. Só que essa não, essa aqui falou assim: não, para mim é super difícil. E como essa pessoa tem facilidade, ela começa a falar: meu, você é fraco, você não dá conta, você é isso, você é aquilo. E por conta de ser uma pessoa que tem mais dificuldade, talvez o perfil comportamental dela é mais de ser um pouco mais retraída, um pouco mais de preocupação. Esse, ele tem poder de liderança, ele tem poder de tomada de decisão, ele tem um poder de automotivação, é um automotivador, ele não precisa ninguém ficar motivando. E aí, por conta disso, talvez ele fica pesando na cabeça daquela outra pessoa que tem certa dificuldade. E aí você ouve esse seu amigo que trabalha com você o tempo todo falando isso na sua orelha, pum, 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 pum. Isso também gera uma crença. Então, imagine só, por isso que eu falei, o ambiente que a gente vive, a cultura onde a gente está inserido, os valores que foram da minha família, né, dos meus ancestrais, eu falei da genética, as experiências que eu vivi, tudo isso formam as nossas crenças. E aí tem que tomar muito cuidado, porque hoje existem estudos dentro da neurociência, ele fala que o cérebro ele é plástico. O que significa isso? O cérebro ele pode sofrer alterações em dois aspectos. De que forma? É quando eu, muitas vezes, começo a acreditar através de uma fala repetitiva ou quando eu vivo uma experiência que seja muito desafiadora e eu consigo enfrentar, enfrentando os meus medos, enfrentando os meus demônios, enfrentando os meus fantasmas, os barulhos, e aí começa a gerar uma certa realização e satisfação por ter enfrentado uma etapa que talvez lá atrás eu não conseguia. Por quê? Por conta das minhas crenças. E aí eu começo a criar, a partir desse movimento, uma nova crença empoderadora. Essa crença empoderadora que faz eu naturalmente, de forma contínua, enfrentando cada vez mais esses pequenos desafios que a vida vai nos oferecendo. Quando eu falo de nos oferecer, muitas vezes a nossa vida está pedindo desafio para que eu me transforme num ser humano melhor. E por conta de viver inúmeras experiências, muitas vezes eu não quero viver um desafio. Eu não quero viver um desconforto. Eu não quero viver situações constrangedoras. Porque a mente, as duas principais funções, eu sempre falo e vou repetindo, porque muitas vezes a live é vista por várias pessoas, pessoas que entram novas, pessoas que estão chegando agora, e pessoas que vêm vendo constantemente. A mente ela tem duas principais funções, né? A gente tem várias funções a nossa mente, mas uma delas é sobrevivência e procriação. Por conta de quando a gente fala de sobrevivência, a nossa mente, principalmente no mundo de hoje, nos dias atuais, a nossa mente ela busca cada vez menos o desgaste, seja ele de forma energeticamente ou fisicamente. Então, por conta disso, eu sempre vou tentar arrumar desculpas, vou tentar negociar comigo para que eu não viva essas situações que vão exigir muito desgaste, tanto psicológico quanto físico. Certo, meus jovens? Faz sentido para quem está assistindo? Ou vocês não estão assistindo? Legal, Carlão, vou ver. Eu vou ver seu curso. Depois você me manda aí. De novo, por favor. Vou ver sim, tá? Carlão tá falando para eu fazer o curso dele, Carlão Ono. Carlão é um amigo de muitos anos, também da nossa área aí, da área de empreendedorismo. Trabalha desenvolvendo, né, web designer. Enfim, tem várias funções, né, Carlão? Tem muito delay aqui, cara. É um negócio muito doido. Porque às vezes a gente fica meio parado esperando a resposta. Não é aquelas lives que os caras fazem com um monte de gente. É engraçado. Mas isso também é um aprendizado.
Então existem várias crenças, né? E muitas vezes, por conta dessas crenças, eu venho impedindo a minha vida de avançar, alavancar. Porque muitas vezes eu preciso entender, sabe que uma das coisas que eu venho aprendendo, que o mundo, ele é um mundo que te dá muitas oportunidades, principalmente quando a gente fala de desafio, para que você se torne um ser humano muito mais forte, que você crie novas habilidades para que você possa se desenvolver e aí cada vez mais você se torne uma pessoa em constante evolução, porque quando a gente tem uma vida muito normal, muito igual, no entanto que foi feito um estudo em Harvard, com jovens desde a sua infância até a sua fase adulta. Pegaram um grupo de jovens que foram criados de forma que essas crianças não presenciassem nenhum tipo de desafio, nada de desconforto. Ou seja, é como se fosse criado dentro de uma redoma. E o que, que eles perceberam? Ao longo dessa jornada, esses jovens se tornaram adultos e todos eles tinham alguma patologia muito parecida psicológica. Sofriam de ansiedade, de insegurança, de depressão, crise de pânico, porque eles não viviam nenhuma situação que tinha desafio, não viviam nenhuma situação que pudesse frustrá-los, não viviam desconforto, sempre foram muito bem protegidos em todos os aspectos, e isso vem nos mostrando que cada vez mais é importante que a gente, às vezes, a gente acaba se deparando com algumas questões, e aí a gente acaba lamentando. Ao invés de lamentar, a gente precisa aprender a enxergar ou começar a gerar dentro de você um cara sábio que tem o poder de ficar questionando de forma curiosa o porquê você está se qual é o motivo real que eu estou me deparando mais uma vez com essa situação. O que de fato eu preciso aprender para eu reconstruir a minha realidade ou destruir aquilo que talvez foi enraizado pelas experiências, pelas minhas crenças, pelos meus ancestrais, ou pelo ambiente que eu vivi, ou enfim, como eu falei na live, são vários aspectos que fazem a gente acreditar, as crenças. E aí, por conta disso, eu acabo não tendo a coragem de o quê? Muitas vezes, de enfrentar esse algo novo por conta de que eu venho me limitando. E aí eu queria falar uma historinha aqui que é bem interessante, que também faz a gente trazer para a consciência como é formado os nossos paradigmas. Diz que foi feito um estudo por cientista, né? Eles pegaram 5 macacos, colocaram dentro de uma gaiola. No meio dessa gaiola tinha uma escada e no topo da escada tinha um cacho de banana. Só que todas as vezes que o macaco fosse tentar subir, na hora que ele subisse, acionava um sensorzinho e automaticamente eles recebiam água gelada e tomavam um choque. Todos os macacos que tentavam subir. Então, o que, que o estudo começou, os cientistas começaram a observar? Todas as vezes que o macaco tentava subir, automaticamente ele recebia água gelada e recebia um choque. Então, todas as vezes que ele tentava, ele o que desistia por conta dessa situação, dessa reação. E aí o primeiro macaco foi lá desesperado para pegar o cacho de banana. Então, pum, na hora que ele foi, não era só ele que recebia água gelada, todos que estavam dentro da jaula. E aí, pum, recebiam e choque todos eles. Então, o primeiro tentou, todos receberam água gelada e choque. O segundo tentou água gelada, receberam choque. O terceiro tentou água gelada e choque. Na hora que o quarto macaco começou a tentar, né, se mexeu para ir, os que estavam dentro da jaula começou a impedir, começou a socar eles. Por quê? Começou a socar ele. Por quê? Porque eles não queriam receber o quê? Nem água gelada e nem receber o choquezinho. O cientista percebendo que aos poucos os macacos começaram a desistir, eles foram trocando de um por um. Então, primeiro tiraram um dos macacos e colocaram um outro novo macaco. Na hora que esse macaco entrou, naturalmente, né, isso é muito evidente, é muito natural do macaco, ele olhou o cacho de banana, a primeira coisa que ele foi fazer foi tentar subir na escada para pegar esse cacho de banana. Só que os outros macacos, sabendo do que acontecia, o que, que eles fizeram? Impediram. Foram lá imediatamente, na hora que esse macaco tentou subir, foram lá, ó,
socaram o macaco. E aí esse macaco tentou uma e duas vezes. Ele, na terceira ele já desistiu, não quis mais tentar subir a escada. O cientista, percebendo que esse macaco começou a desistir, certo tempo ele passou lá, uns 2 dias, sem nenhum tipo de comportamento, todos estavam ali andando, sem nenhum tipo de reação para tentar pegar o cacho de banana. Trocaram o segundo macaco. E aí olha só que engraçado. Esse segundo macaco, também da mesma forma como os outros, na hora que ele viu o cacho de banana, é natural deles, né? Então foi lá tentar subir na escada. Na hora que ele foi começar a tentar subir, todos os macacos, inclusive o novo, que apanhou dos outros, sem saber, tava ali, ó, socando esse macaco que entrou novo, segundo. E aí, esse macaco tentou uma, duas, 3 vezes. Mais uma vez, eles trocaram. Colocaram o terceiro macaco. Da mesma forma, esse terceiro macaco foi lá tentar, só que os dois novos que entraram, juntamente com os outros, foram lá, ó, socaram ele. Então, foram trocando todos os macacos e todos tinham o mesmo comportamento. Até que, na hora que trocaram 5 macacos, eles perceberam que eles também, depois de essa experiência, né, na hora que eles iam tentar, todo mundo ia lá e socava, eles pararam de tentar subir na escada. E aí, qual que é a grande sacada dos cientistas? Eles falaram o seguinte: se esses macacos pudessem falar, o que será que eles falariam, né? Por que eles pararam de subir? E aí, obviamente, que ele vai falar o seguinte: no momento que eu cheguei aqui na jaula, na gaiola, enfim, a primeira coisa que aconteceu foi o quê? A reação de todos os macacos me socar. Eu não sei porquê, mas eu entendi que eu tinha que. Não sei porquê, mas eu entendi que esse comportamento era o certo e eu acabei reproduzindo. Isso para todos. Então, muitas vezes, os nossos paradigmas é da mesma forma. Muitas vezes a gente acaba reproduzindo, talvez por experiências de outras pessoas, eu acabo acreditando e acabo tendo esse comportamento sem saber o porquê eu estou fazendo isso. Isso é um grande problema para muitas pessoas. Por isso que eu sempre falo, a transformação de um novo comportamento, ele começa primeiramente quando eu trago para a superfície. Eu preciso trazer para o meu nível de consciência. Mesmo que talvez eu tenha um comportamento que seja um comportamento automático, ou seja, mesmo que eu acabo agindo de forma inconsciente, mas aí depois que eu agir, eu trago para a consciência, eu posso errar uma vez, duas, na terceira eu já dou um break. Por quê? Porque eu começo a acionar um sábio interno que consegue perceber que esse comportamento automático vem destruindo principalmente o que é importante para minha vida. E aí talvez a gente tem muitas coisas que a gente precisa desconstruir, porque naturalmente isso se torna um hábito na nossa. Então existem várias crenças que a gente precisa observar. São crenças que deixam a gente cada vez mais para baixo. Por isso que eu falo, quando a gente começa, obviamente que existem pessoas diferentes. Todos nós, eu gosto de fazer essa analogia e gosto de comentar constantemente, porque eu falo que cada um é como se fosse uma árvore. Cada qual, dentro da sua realidade, internamente, existe um poder inerente, e esse poder tem a ver com o fruto que a gente tem para oferecer ao mundo. E cada qual, dentro da sua realidade, tem a fruta necessária, potencial para oferecer para o mundo. E aí, o que muitas vezes a gente acaba fazendo? A gente vê o amigo, ou vê o artista, vê o influencer, vê várias pessoas, enfim, e todas as vezes que eu coloco a minha percepção de comparação, eu me coloco abaixo. Tudo que eu coloco em comparação, eu sempre me comparo, é natural isso da gente, me comparo com pessoas que estão acima de mim. Então, quando eu olho, esse cara tá aqui, ele tem uma certa inspiração, ele me inspira, mas só que muitas vezes eu fico me comparando com ele. Todas as vezes que eu me coloco em estado de comparação, eu estou me reduzindo. Então, muitas vezes eu preciso aprender a me inspirar. Quando eu me inspiro, paro de me comparar, de querer ser igual, de querer ter o mesmo resultado, porque cada qual, como eu falei, tem o fruto necessário para oferecer para o mundo. Todos nós viemos
para algo importante nessa existência. Todos nós temos algo a oferecer, independente do que eu faça, do que eu promova, do quais são as minhas atividades. Eu tenho algo inerente e esse algo é importante para o mundo. Só que muitas vezes a gente acaba não acreditando por conta de vários aspectos que a gente vem falando. Por isso que é importante romper esses padrões, principalmente quando eu começo a trazer para o nível da minha consciência, é o primeiro passo para a transformação. E aí o que, que eu preciso fazer? Repetir. Repetir constantemente. Para que cada vez essa ação de repetição seja mais enraizada e se torne de forma inconsciente. Eu acabo tendo um comportamento inconsciente de enfrentar principalmente essas crenças que me limitam. Boa noite, gata. Então, muitas vezes, né, a gente. Tá aí, Carlão? Caião, tem quem tá aí? Então, muitas vezes, a gente precisa entender que todas as experiências que a gente vive são experiências. E por conta disso, eu preciso passar para que eu, cada vez mais. Por isso que eu gosto de falar sobre o estoicismo, né? Estoicismo é uma filosofia que fala o seguinte. Ah, menininho, tamo junto. O estoicismo ele fala o seguinte: a gente muitas vezes se coloca em determinadas situações como vítima da situação. Tamo junto, Vi, boa noite. É isso aí. Amanhã eu vou ficar mais velho. Amanhã é 4.2, de pura gostosura. De pura saúde, tanto mental e física. E aí, por conta da gente viver muitas questões, a gente acaba, infelizmente, tendo a tendência, né, de não romper esses padrões que a gente acaba vivendo. Também te amo, Vi. Tamo junto. Tá quentinho aqui. Então vamos lá. Eu queria falar algumas crenças que a gente precisa observar, porque se a gente não traz essa quando eu falo de trazer para a consciência, é a gente saber lidar com a situação, não é fechar os olhos, não é viver uma vida positiva, não tem nada a ver com isso. É simplesmente, como eu estava falando do estoicismo, eu voltei à linha de raciocínio agora, o estoicismo ele fala o seguinte: eu vou me deparar independente de quem você é. Nós todos viemos para essa jornada. A estrada que a gente vive, cada um tem uma experiência. E essas experiências vão formando sinapse, talvez enraizada. Tem âncoras sentimentais da forma positiva e tem âncoras sentimentais da forma negativa. Então, a estrada da vida de cada um tem a sua experiência e é formada por você. E muitas vezes eu acabo me deparando com algumas questões e eu não consigo romper isso. Porque eu fico ruminando e às vezes eu fico com esse problema a vida inteira, falando das mesmas coisas. E eu acabo me colocando numa situação de vítima. O estoicismo ele nos ensina de que forma? O que acontece comigo muitas vezes, que está fora do meu controle, muitas vezes tem a ver com a como é que fala? Com o nosso ambiente, né? Com o tempo, com o ambiente que a gente vive. Muitas vezes está fora do meu controle, dentro do meu trabalho, chefe com quem eu tenho, muitas vezes o meu filho, enfim, tudo que a gente vive, muitas situações. Existem uma situação. Essa situação que eu vou viver, ou que eu passei, eu não consigo mudar. A forma como eu vou enxergar, o significado que eu estou dando para cada acontecimento só depende de mim. Não depende do meu chefe, não depende do tempo, não depende do ambiente, não depende das pessoas. A forma como eu vou enxergar depende de mim. Como eu vou enfrentar. Porque muitas vezes eu vou me deparar com uma situação que vai fazer eu cair. Só que eu posso escolher, veja só, escolher e decidir. Quando eu decido, a palavra decisão, ela vem de kaidere. A etimologia da palavra, ela vem de kaidere, que significa romper. Então, quando eu decido verdadeiramente ultrapassar essa
barreira que eu estou enfrentando é como se eu estivesse rompendo o Silvio que lamentava, o Silvio que só reclamava, o Silvio que não tinha coragem de enfrentar a situação. Eu vou começar a agir a partir de agora, não é amanhã, não é depois, não é. Esse é o grande lance, é a partir de agora, para que eu consiga construir uma nova realidade. Então, o estoicismo ele fala o seguinte: o que vai acontecer, o significado que eu dou vai depender de mim. Então, eu posso dar um significado positivo, enxergando que cair foi necessário, eu posso viver um momento de tristeza, mas que essa tristeza seja pequena, passageira, ou que seja uma alavanca para que eu possa me transformar verdadeiramente na pessoa que talvez eu venha me inspirando ou me espelhando e não tenho coragem, por quê? Porque eu não tenho o conhecimento necessário para enfrentar essa situação. E conhecimento também depende de mim. Quando eu sei que muitas situações vai depender da minha disposição de enfrentar, eu vou começar mais. Quando eu trago para o nível da minha consciência de quem sou eu começo a transformar principalmente as pequenas desculpas que eu crio durante toda a trajetória da minha vida para eu enfrentar cada vez mais os problemas que a vida vai nos oferecendo. Quando eu falo de oferecer, é justamente porque eu começo a construir uma nova pessoa através desses pequenos desafios. Então é isso. Não adianta lamentar, não adianta reclamar. Quando a gente fala de reclamação, o significado da palavra do que significa reprocessar, repetir, recorrente. Clamar, que significa falar. Então, quando eu falo algo que eu esteja reclamando, eu estou automaticamente mandando uma informação para o meu inconsciente, deixando cada vez mais gravado aquilo que eu reclamei acontecer mais uma vez na minha vida. E aí não adianta, porque eu vou viver de novo padrões que se repetem. E aí talvez eu viva várias experiências negativas justamente porque eu não consigo transformar principalmente quem sou eu. Então, muitas vezes a gente tem algumas crenças, eu vou falar algumas, né? Muitas vezes a gente tem, eu dei vários exemplos para a gente começar a trazer para a consciência. Falei um pouco do estoicismo, mas tem algumas pessoas que falam o seguinte, ó, elas, em vez de elas perceberem, por exemplo, como eu falei, como eu enxergo o significado que eu dou para a situação, vai depender de mim. Mas muitas vezes eu encontro um chefe que é um cara difícil de lidar. E aí eu falo para outras pessoas, meu, ele é um cara chato, é um cara que me tira do sério, é uma pessoa que toda vez que eu encontro, toda vez que eu vou dialogar, eu não consigo conversar com ele não me deixa falar, blá 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 blá. Ao invés de perceber o que ele fala com atentamente, percebendo qual é o significado que ele está querendo transmitir. E quando eu mudo, parece que o outro ser humano muda, mas o outro ser humano ele continua igual, porque o que mudou foi a percepção naturalmente minha, que está essencialmente percebendo que precisa ser criado novos adjetivos, novas habilidades, principalmente para começar a dar novo significado e gerar novas crenças. Outra crença, por exemplo, se você tem um time que trabalha com você muitas vezes, ou dentro do seu lar, ou dentro do trabalho, muitas vezes a gente acaba lamentando e a gente fala o seguinte: ninguém me apoia, eu preciso fazer tudo sozinho. Isso é outro tipo de crença. Aí a gente começa a falar assim: foi fácil para ele porque ele teve sorte, ele teve apoio, ele teve suporte, ele teve amigos. Aí outra crença: eu não tenho tempo. Outra crença: estou muito velho. Olha só, essa é uma crença que tem que observar e tomar muito cuidado, porque o tempo foi criado pelo homem. Cronos, cronologia do tempo, foi criado pelo homem. A gente tem outro tempo, que é atemporal, que é o kairos, que é o tempo que o homem não consegue mensurar. Então, muitas vezes a gente se depara com algumas situações, obviamente, naturalmente, que no decorrer da nossa jornada, o avanço da nossa idade, vai existir algumas limitações. Só que a idade não é um fator para que eu não consiga realizar algumas coisas que é importante para o meu crescimento. E da mesma forma, fala mãe, gatona, boa noite. Da mesma forma que tem pessoas velhas, tem pessoas muito novas. E aí, o que essa pessoa vai falar? Eu sou muito novo para realizar algo na minha vida. E aí eu volto da mesma forma. Não existe o tempo certo. Cada qual dentro da sua realidade é o tempo certo. É agora. Não é amanhã, não é ontem, não é depois, é o agora. Também te amo. Boa noite. E aí?
Então é isso. Essas são algumas crenças que a gente precisa observar para a gente poder reconstruir uma nova realidade. Agora, crenças que são empoderadoras. Eu defino a minha realidade. Essa é a primeira. Segunda, eu escolho quem eu vou ser a cada segundo. Se eu vou ser essa pessoa que lamento ou se eu vou ser essa pessoa que começo a resolver as questões do meu dia a dia. Eu sempre posso fazer algo em relação ao que está acontecendo. Ou eu enfrento, criando um bom planejamento, agindo de forma massiva, ou eu aceito também. Muitas vezes a gente precisa aceitar alguma situação, né? Ou eu acabo eu acabo me deixando levar, lamentando, né? Muitas vezes. Então a gente tem escolhas justamente para o quê? Para enfrentar os acontecimentos da nossa vida. Eu posso escolher em ir ou não, fazer ou não. Então, outra crença poderosa, porque muitas vezes a gente gostaria de fazer algo e não fazemos. Da mesma forma que muitas vezes eu acabo fazendo coisas que eu não gostaria de fazer. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, somente para agradar. Eu sou o responsável pelos meus resultados. Eu sou o senhor do meu destino, capitão da minha alma. Eu faço, eu crio, eu realizo. Então são crenças que eu acredito que quando a gente começa a entender que essas crenças elas podem mudar de uma forma realmente poderosa a nossa realidade. Por quê? Porque quando você começa a trabalhar isso internamente, internalizando, você começa a trabalhar o seu inconsciente, a sua vida começa a tomar um novo rumo. Mas tudo isso quando a gente começa a trazer para o nível da nossa consciência. Quando eu trago para a superfície. Aí sim eu começo a trabalhar de forma inteligente nas minhas falhas, nas minhas fraquezas. Então é isso. Falei bastante sobre crença, dei uma boa pincelada em vários aspectos. Eu acho que muita gente tem dificuldade de entender. Opa, o que aconteceu aqui? Fala pessoal, tudo bem? Opa, Olha quem. o que aconteceu aqui? Eu saí? Cadê? Achei. Acabei saindo sem querer aqui. Então é isso. Muitas vezes a gente acaba. As crenças, a gente precisa tomar muito cuidado. Porque se a gente acaba acreditando que eu não sou a pessoa que posso realizar muitas coisas na minha vida, eu acabo me deparando, ou melhor, eu acabo ruminando a minha autoconfiança. Um dos principais responsáveis para que nós podemos realizar algo de verdade na nossa vida. A autoconfiança é necessária em tudo que a gente faça. Em tudo. Se você não tem autoconfiança, você não vai romper principalmente as barreiras que vai te impedindo cada vez de você poder se promover, de cada vez mais você iniciar, por exemplo, um estudo, de você poder se desafiar, enfim. Então, quando a gente começa a trabalhar nesse aspecto, começa a criar essa crença poderosa, a gente começa a tomar, naturalmente a gente começa a criar uma nova estrada, né, de avanço contínuo na nossa vida. E as oportunidades elas surgem quando a gente observa que eu estou preparado para realizar algo. Então é isso. Muitas vezes a gente acredita que a oportunidade caia do céu, mas muitas vezes essa oportunidade ela tem muito a ver com aquilo que eu venho me preparando. Então é isso, tá bom? Falei bastante, espero que vocês estejam bem e todos tenham gostado. Estaremos novamente na terça-feira que vem, promovendo mais lives. Conteúdo estarei falando nos meus stories. Para quem me acompanha diariamente, estou lá postando constantemente, diariamente. Então, não percam. Eu espero que todos realmente tenham apreciado e colocar em prática, principalmente, novas crenças, tá bom? Faça uma ótima sexta-feira e até terça-feira. Um beijo. Obrigado pela audiência, obrigado, família, tamo junto. Obrigado, Carlão. Valeu, Caião, todos. Um beijo.